Que alegria ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza que agora você vai assistir uma mensagem que vai transformar a sua vida. Você já é inscrito no nosso canal? Se não, facinho, rapidinho. Tem um botãozinho vermelho aí, se inscrever. Clica nele aí agora, ó. Boa, muito bem. Depois de se inscrever, dá um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e vamos espalhar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Um beijo grande e Deus te abençoe. Então, Ouse Governar Você. Gente, quando eu peguei esse livro aqui, eu falei, esse livro já é Ouse Governar Você. Então, a Thalita já está escrevendo sobre esse tema, ó, faz tempo, entendeu? Por que a gente tem que colar nela no Ouse Governar? Verdade, eu amo esse tema Ouse Governar, é o que eu amo ministrar, é o que eu amo falar, eu amo quebrar paradigmas, empoderar mulheres. Então, assim, o tema é incrível. Com certeza vai ser um ativador para muitas mulheres. Uau, que lindo. E, amiga, nós queremos ouvir o que está no seu coração aí hoje para dividir conosco aqui. Eu sei sobre a sua pegada sobre identidade, autenticidade, sobre propósito. E assim, eu imagino que você tem o tópico 1, 2, 3. A gente está disposto a ouvir até 10, né, gente? 10 tópicos de Thalita Pereira aqui hoje. Ai, gente, que amor. Pois é, eu tô preparando algo especial para sábado, né? Para a palavra de sábado da conferência, vai ser incrível. Mas é muito bom já adiantar algumas coisas, conversar aqui sobre pílulas. Soltar algo que eu acredito que de alguma maneira também vai motivar as outras mulheres que estão aí do outro lado a assistir, a participar. E também já vai nos ensinando. Eu amo falar sobre esse tema, como eu já falei, Ouse Governar, porque eu acredito que quando a gente fala de governo e fala de mulheres, na verdade, esse tema foi muito deturpado durante muitos anos. E se eu posso dizer, infelizmente, ainda hoje talvez um pouco, poucas pessoas conseguem compreender na sua totalidade o que é isso e entender que Deus nos criou para isso. Deus nos criou para governar, para liderar. Deus nos criou para transformar as situações, não nos deixarmos ser transformados pelas situações. E quando eu digo Deus nos criou, eu digo Deus criou a todos, homem, mulher, né, criança, jovem, velho, todos foram feitos por Deus com esse DNA do governo. E é sobre isso que precisamos falar e é sobre isso que precisamos ensinar, porque, infelizmente, durante muitos anos, né, esse entendimento não foi o entendimento da grande maioria para as mulheres, né? As pessoas achavam que a mulher ela tinha que estar num papel mais apático na sociedade. Sim. Né? Um papel mais escondido, que o governo da mulher era completamente limitado somente à sua casa. E eu acredito que, pouco a pouco, nós precisamos quebrar esse paradigma, porque foi o próprio Jesus que quebrou esse paradigma. Se a gente parar e pensar no mundo que nós vivemos hoje, né? Uma mulher pode chegar em qualquer papel que ela quiser. Comandante espacial da NASA, uma mulher. É uma das maiores CEOs do mundo, uma mulher. Ministras de Estado, chefes de governo. E as mulheres estão em todas as posições. E por que não, em muitos lugares, elas não poderem ser nem sequer mestras, né? Nem sequer ensinar a palavra de Deus. Eu acredito que é isso que precisamos romper. E foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para romper um tempo de opressão contra as mulheres, né? Ele veio para quebrar os paradigmas. Ele veio para dizer sim para todos os nãos que as mulheres receberam. Ele veio para dizer isso. Uau. Sim, você pode, né? Quando tantas leis foram contra as mulheres, Jesus veio para quebrar todas elas, né? Muitas pessoas às vezes não entendem muito bem. Eu por muito tempo pensei assim. Pensei que o judaísmo era a religião do Antigo Testamento. Mas, na verdade, quando Jesus vem à Terra, ele não estava vivendo a lei mosaica, ele estava vivendo o judaísmo. A gente sabe que entre o Antigo e o Novo Testamento tem 400 anos de silêncio aí, né? E esse período gigantesco do silêncio de Deus, muita coisa nova foi acrescentado. Se você lê o livro de Levíticos, né, todas as leis sobre sexo, enfim, todas as leis que existiam somavam 250 leis, mais ou menos. E quando você chega no Novo Testamento, tinham mais de 600 leis. Né? Esse período do silêncio, muitas leis foram acrescentadas. E eu não sei se a maioria das pessoas que está aí do outro lado sabe, mas mais de 100 dessas leis eram contra as mulheres.
Porque os fariseus odiavam as mulheres, eles não queriam as mulheres num papel de governo, se a gente pode assim dizer, de liderança. Então, quando Jesus veio na Terra, ele chegou nesse contexto, né, de nãos para as mulheres, que as mulheres não podem nada. E o que eu amo em Jesus é que ele veio quebrar todos esses não. Uau. Ele veio dizer sim para nós. Né? Jesus fez isso, ele em cada momento da sua vida e da sua história, ele foi dizendo sim para as mulheres, né? Ele olhou para Marta e disse: Marta, eu quero que você seja como Maria, que você esteja aos meus pés, aprendendo. E às vezes a gente escuta esse texto, bispo, e pensa: que legal que Jesus queria que ela parasse de lavar prato. Não, Jesus estava falando de uma época que as mulheres não podiam aprender, que não era permitido das mulheres ficar, né, na sala, né? Não poderiam. Né? Se quer ficar na sala, exatamente. Então Jesus quebra esse paradigma, né? O maior rabino do primeiro século, ele dizia que preferia queimar a Torá a ter que ensinar uma mulher. Então, quando Jesus diz assim: eu quero que você aprenda, uau, Jesus foi o maior empoderador das mulheres. Jesus curava as mulheres, tocava as mulheres, né? Ele curou uma mulher aleijada no templo, né? Algo que era proibido. Jesus ensinava no átrio exterior do templo, porque era o único lugar permitido às mulheres. Então, eu piamente acredito que ele disse assim: vou ensinar aqui para que elas escutem também. Exato. Jesus foi o maior empoderador. Vou deixá-las vir no Sermão do Monte também, elas ficam por ali, a gente conta os homens, mas elas ficam na grama, bem por ali. Exatamente, bem assim. Eu quero que elas participem, eu quero que elas cresçam, porque somos filhos de Deus, todos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu acredito que o sonho de Deus é isso, né? É que todas nós possamos tomar o nosso papel de governo, que Ele mesmo colocou nas nossas mãos. E a Bíblia é recheada de exemplos de mulheres que tomaram para si esse empoderamento, esse mandamento de Deus de governar. Nós precisamos nos inspirar nessas mulheres e buscar o nosso papel, buscar o nosso propósito, assumir nossa missão de governo. Sabe? Sentar na cadeira, né? Uau, porque eu acredito que cada mulher e cada pessoa, por ser única, né, para Deus, ela tem uma área de governo diferente. Né? Deus dá áreas de governo diferentes. Então, na Bíblia a gente vai ver várias mulheres em áreas de governo completamente diferentes. Se eu posso citar duas aqui, eu falaria de Débora. Débora foi uma grande mulher que ousou governar. Numa época em que os homens foram muito medrosos, né? Ela precisou empurrar literalmente Baraque para ir para a batalha, a ponto de Baraque dizer: se você não for, eu não vou. Ficou com medinho. E aquela mulher ousou governar e ousou, não é, colocar aquele homem à frente. Débora é um dos grandes exemplos de mulheres que governaram, né? A gente vai ver que ela foi juíza, né? Ela foi profetisa, num tempo em que as mulheres nem sequer eram citadas nos documentos, né? Débora teve um papel de liderança. E foi comandante do exército ali, né? Também. E ainda foi comandante do exército. Ela teve múltiplos papéis, desempenhou todos com maestria e com muita força, muita liderança, com muito governo, para mostrar que sim, podemos exercer esse papel de governo. E ela governou sobre tantos homens e sobre um exército e sobre coisas tão assim, às vezes até longe da nossa realidade, né? Um poder militar. Mas a gente também tem Abigail, que teve um grande governo. Uau. O governo do lar, o governo da sua casa, do que isso, o governo da sua emoções, né? Porque quando ela recebe a ameaça que o marido vai morrer, uau, que governo maior que ela teve de controlar suas emoções e de pensar: eu tenho domínio aqui da minha casa, vou cuidar e vou proteger para que meu marido não morra. Então ela também, para mim, foi um grande exemplo de governo, porque ela fez uma coisa tão bem feita, né? Que aquele homem tão orgulhoso, tão soberbo, tão prepotente, que era o marido dela, que estava destinado à morte, não morreu por causa da sua sabedoria e do seu governo. E é muito bom falar sobre isso, sobre governar, mas
entender essa perspectiva bíblica do governo da mulher. Quando eu falo que Deus empoderou, quando Deus colocou a mulher na liderança, na verdade, eu não estou de maneira nenhuma querendo dizer que nós, como mulheres, precisamos inverter papéis. Não, precisamos assumir o nosso papel. É diferente, né? Sim. Porque o maior governo, eu acho que de todos, é estar submisso ao governo de Deus. Não existe, para mim, nenhum governo na terra que não esteja submisso ao céu. Então, quando nós governamos submissos ao céu, submissos à vontade de Deus, com certeza a gente vai ser bem sucedido. E se você vê... eu só quero falar desse texto aqui antes de você continuar sobre a posição que Deus te coloca, porque se você vê Gênesis, capítulo 1, quando é crescer e multiplicar e dominar, é para o homem e para a mulher, não é só para o homem. E você vai ver depois Salmo 8, que vai dizer, olha, eu fiz vocês, homem e mulher, um pouco menor que Deus. Também vocês devem governar e dominar, né? Então, acho tão preciso isso que você está colocando, porque não tem a ver com destituir nenhum homem. Não tem a ver com, né? Colocar nenhum homem para o andar de baixo, digamos assim. Mas tem, né? Não é uma questão de dividir o bolo, é de fazer mais bolo. Muito tem lugar. Eu penso assim, até se a gente pudesse voltar, a história de Débora fala disso, porque por mais forte que foi o seu governo, eu amo que tem um pormenor na Bíblia. Quando a Bíblia cita Débora, fala assim, ó, Débora, mulher de Lapidote, profetiza mãe em Israel. Eu amo isso, porque na Bíblia eu acredito que nada é por acaso. Eu creio no proposital. Então, quando Débora foi, se eu posso dizer, foi qualificada, ela foi Débora, esposa, mulher de Lapidote. Isso quer dizer que a gente nunca perde o nosso papel de mulher, de esposa, de mãe, por estarmos num papel de profetisa, de guerreira, de comandante. Uau, e é lindo incrível. isso, é lindo ver essa multiforme graça de Deus em que podemos atuar em várias áreas e reconhecer que, na verdade, o maior governo, né, pertence a Ele. Eu acho que essa é uma grande chave, se a gente pode dizer, de governo. Sim. Muitas pessoas querem governar hoje, né? Mas às vezes elas não recebem do próprio Deus esse, às vezes até o destaque para o governo, porque não sabem lidar com essa posição de governo, não sabem entender que o governo maior pertence a Deus, não sabem se submeter, né? E terminam perdendo para o orgulho, para a soberba, para a altivez, para si próprio, aquilo que pertencia a Deus, que é a glória que pertence a Deus. Então, eu acho incrível falar que todas nós podemos e devemos governar, devemos atuar em todas as áreas da sociedade, e Deus quer isso, e fazemos isso com maestria, com excelência, mas também com muita humildade. Eu falo que humildade é uma força submetida a Deus, né? Saber que você é forte, que você tem dons, que você tem talentos, que você tem força submetida a Deus. Isso é ser humilde, é o que a gente viu na vida de Abigail, de Débora, e, meu Deus, milhares de mulheres na Bíblia. E quem sabe não falar de mulheres na contemporaneidade, né? Sim, claro. Thalita Pereira, a gente pode falar, né, gente? A gente pode falar de Thalita Pereira. E eu fiquei pensando uma coisa, não sei se faz sentido para você, mas fiquei pensando que quando você coloca sobre autenticidade, eu ouço você falar nas conferências, nas lives, no seu livro sobre isso, você está falando de uma força, de uma identidade, óbvio, você descobre sua força, e aquilo eu penso que é uma estratégia, quando você falou de estratégia, tão incrível para você governar suas emoções. Faz sentido?
Porque, de repente, quando você, né, descobre quem você é no seu primeiro capítulo do livro, tantas vezes eu te ouço falar disso, você não tem essa disposição para não ser quem você não foi chamada para ser. E quando nós estamos na nossa cadeira, né, no nosso lugar, além de sermos autênticas, que eu sei que você super defende esse tema, nós temos também uma força para governar diferente. Faz sentido? Muito, muito. Eu acho que isso nos fala de governar a si próprio, né? Se conhecer, né? Saber o seu chamado, saber o seu propósito e atuar ali. Eu acredito que muitas mulheres têm perdido a posição de governo porque ainda não entenderam as armas que Deus colocou nas suas mãos. E aí, algo que tira isso da gente é a comparação. A gente termina por se comparar. A gente olha para o outro e diz: ai, mas eu queria atuar naquilo que o outro atuou, fazer aquilo que o outro faz ou ser da maneira do outro. E assim, nunca vai funcionar. A gente vê o exemplo de Davi, né? Davi, quando vestiu aquela armadura, se ele saísse para matar Golias com aquilo ali, ele bem ia tombar. E com certeza era magrinho e franzino. Então eu gosto de falar... Eu vi lá na sua live, use o que você tem nas mãos, né? Use suas ferramentazinhas, achei bem... Exato, incrível. é melhor você usar a tiradeira que Deus te deu do que, né, a armadura. Deus deu para o outro. Uau. Então, eu acho que conhecer a si, entender sua identidade, sua autenticidade, se alegrar, se contentar com isso e acelerar o seu potencial é o que te faz governar, é o que te faz chegar num papel de, como você falou, né, sentar na cadeira e dizer: eu vim para ser protagonista. Né? Muitas pessoas estão como coadjuvantes da história, né? Elas estão aqui, elas estão à sombra de outras pessoas porque simplesmente não entenderam que cada um de nós somos protagonistas da nossa história. Né? A gente não depende... E quando eu falo não depende, né? Eu sei que todos dependemos um dos outros, temos essa interdependência, mas a gente não precisa necessariamente de todas as pessoas para viver o propósito de Deus pra gente. A gente precisa, sim, de Deus. Das pessoas certas, né? E das pessoas certas, sim, porque Deus colocou o que nós precisamos também no outro para, né, trazer essa interdependência, mas também fazer emergir aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que a gente tem de natural, aquilo que Deus colocou como um dom natural, como autenticidade na nossa vida. Não vai funcionar tentar vestir a roupa do outro e parecer natural, porque as pessoas percebem, né? Essa geração, principalmente, é uma geração que eu gosto de dizer, tem faro, tem cheiro para coisas fakes, artificiais, falsas. A gente consegue enxergar quando existe autenticidade no outro. E é tão bonito ver a autenticidade, né? É tão bom quando você atua no seu dom e no seu chamado. Eu acho que e isso, eu também acredito. E isso, como você colocou no início, a gente tem a multiforme sabedoria de Deus. Sim. Então Deus gosta dessa coisa de multi, né, Thalita? Outro dia eu vi o JB falando: olha, só espécies de bezerros, de besouros, tem quase 400 espécies de besouros. Então imagina, se de besouro Deus se preocupou em ter 400 tipos diferentes, então ele não tem problema com termos governos diferentes, né? Por termos frequências diferentes, ênfases diferentes, formações diferentes. E ser bonito, o JB também gosta de falar isso, é ser você mesmo. Porque a beleza que o mundo está esperando é a sua. Porque a da Maria, a do João, a do JB já tem. Então, Deus, o mundo está esperando pela revelação dos filhos maduros de Deus. Ou seja, dos filhos que têm um governo para mostrar, que tem um produto e um serviço, que tem um programa, ou que tem um produto ou um serviço para mostrar no YouTube, no Telegram, em algum lugar. Então, Deus está esperando por essa força única, né? No livro você fala de singularidade e eu amo essa palavra. Olha, eu acredito que ser singular é a sua maior força, porque tem a ver com aquilo que você está pegando na fonte de Deus e que você é o canal para vir trazer ao mundo, né? Então, assim, uau! É verdade. Uau, Bispa, que lindo, verdade. Eu acho que
a gente, quando fala de Deus, a gente se maravilha, né? Porque tudo que Deus faz é tão perfeito. Só de pensar que nós que somos seres humanos, que somos bilhões no mundo, ninguém tem o DNA que eu tenho. Ninguém tem a impressão digital que eu tenho. Não é? Uau, nós somos tão únicos. Eu gosto de dizer que nós somos seres de formação única e exclusiva, né? Nós não fomos criados em série, não somos robôs, né? Deus nos fez de maneira única, de maneira especial. O salmista diz que nós fomos formados de maneira assombrosamente maravilhosa. Eu amo esse texto. Eu amo, porque é isso que somos. Somos assombrosamente maravilhosos aos olhos do Pai. E eu gosto de ensinar que nós precisamos nos ver como Deus nos vê. Se Deus olha para mim, para você e para todas essas pessoas que estão nos ouvindo e diz: você é assombrosamente maravilhoso. É dessa maneira que precisamos nos ver também. E quando, infelizmente, se por um acaso não nos vemos assim, nós estamos contrariando o pensamento do Criador, né? Quando a gente diz assim, não sou especial o suficiente para governar, ou não tenho talento suficiente para governar, você está indo contra a lei do próprio Deus. Quando ele diz, sim, você tem, sim, você pode. Eu acredito que Deus veio para quebrar esse sofisma na nossa mente, que foi colocado mesmo pelo diabo, porque o diabo é esse acusador, é esse mentiroso, esse enganador por natureza. Ele vem para perturbar a nossa mente e nossas emoções e dizer, não, você não é, não, esse não é o seu lugar, não, você não vai conquistar. E Deus vem para, na verdade, destruir todos esses sofismas e dizer, não, é pelo contrário, esse é o lugar que eu sonhei, eu desenhei para você estar aí. Incrível. E fazer a gente romper mesmo e viver algo singular, único, especial. E quando você fala de talentos, eu fico me lembrando, né? Deus deu pelo menos um talento, né? Às vezes as pessoas falam, tá, mas o que eu tenho para multiplicar? Você tem. Se você sequer tá vivo ou tá aqui nessa live, alguma coisa você tem. Você tem 2 conexões, pelo menos. Eu e a Thalita, olha quantas outras pessoas te seguindo, ou quantos seguidores, ou você pode seguir alguém. Então, assim, não tem ninguém, né, Thalita, destituído de tudo. Não veio um saco vazio ao mundo. E quando Deus fala do talento, para mim é tão incrível, porque ele tem por pecador aquele que não multiplica. Por quê? Porque se Deus confiou a mim e a você uma história, uma missão, um talento, uma força, como a Thalita falou, uma identidade, isso é para produzirmos, isso é para multiplicar, isso, e nós somos o modelo de alguma coisa. Então é tão incrível como ali o servo acusado é aquele servo que não produz, que não tira para fora aquilo que ele tem, ou seja, que não se arrisca ou numa live, ou no YouTube, ou em falar, ou em fazer uma receita de bolo e vender, né? Ou então ir um pouco além do seu casamento, ou na criação de filhos. Então, assim, como a nossa identidade está ligada com a nossa produtividade, né? Atitude, movimento, fazer algo, se coloca que eu vou falar com você. Então, Deus nunca vai nos pedir o que não temos, né, Thalita? Ele sempre vai pedir algo que nós temos, que ele já colocou em nós. Isso. E ele colocou sementes de grandeza em nós, né? Eu amei isso aí que você falou, né? Tem tudo a ver com produtividade. E tem tudo a ver com produtividade, tem tudo a ver com perspectiva, né? Tantas pessoas perguntam pra mim, dizem assim, ai, pastora, não tenho dons e talentos, né? Não consigo ver esses dons. Eu vejo em tantas pessoas e não vejo em mim. Então, eu acho que produzir tem a ver com perspectiva, tem a ver com enxergar de maneira diferente. No primeiro capítulo do meu livro, eu falo sobre um príncipe que não conseguia se ver como príncipe, né? Porque ele, Mefibosete, ele havia sido derrubado, né, pela sua babá, pela sua ama, com medo, né, para protegê-lo. Fugindo, né? Fugindo. E por causa disso ele ficou aleijado. E ele foi morar num lugar chamado Lodebar, que significa lugar do esquecimento. E quando eu paro e penso, uau, como é que um príncipe está morando num lugar do esquecimento? Um príncipe nunca pode morar num lugar do esquecimento. Mas ele estava morando num lugar do esquecimento porque ele tinha uma perspectiva completamente errada a respeito de si próprio. Ele não conseguia ver dons e talentos por causa de um erro,
né, por causa de algo que ele fixou naquilo que ele não deveria fixar. Ele fixou na sua ausência de mobilidade. Ele disse: eu sou um aleijado, então não tenho dons e talentos. Eu acredito que muitas pessoas não conseguem enxergar dons e talentos porque falharam na vida, porque erraram. E, na verdade, quando erraram, não disseram eu errei, disseram eu sou um erro. Sabe? Trouxeram para sua identidade aquilo que por um tempo foi algo que elas fizeram. Então, Mefibosete, durante muitos anos, não conseguiu se enxergar como um príncipe de verdade, porque ele achava que ele era um erro por ser daquela maneira. Até que o próprio Deus, né? Porque eu não falo que foi o rei Davi, foi o próprio Deus. Eu acredito que Deus move as pessoas. Foi o próprio Deus que moveu Davi a trazê-lo de volta à perspectiva certa, a fazer ele se enxergar como um príncipe, né? A dar a ele um lugar na mesa e dizer: olha, você está esquecido de quem você é. Ou talvez você não está conseguindo enxergar quem você é, mas eu quero te fazer enxergar quem você é. Então eu acredito que Deus tem esse papel na nossa vida, de nos fazer enxergar quem nós somos, mesmo que a gente só consiga ver erro, falha, negatividade, improdutividade. E a partir do momento que nós temos uma perspectiva correta, a gente vai ter o que você falou, essa produtividade que vem de maneira natural de alguém que tem uma identidade bem resolvida, bem construída, que conhece seus dons, que conhece seus talentos, como foi esse exemplo clássico que você deu da parábola dos talentos. Então, eu acho que se a gente pode deixar um conselho para as mulheres e para tantas pessoas que estão nos assistindo e que às vezes se perguntam: não consigo enxergar meu talento, ou não tenho talentos, ou eu acredito que Deus não me chamou para isso, como tantas pessoas falam para mim. Eu posso te dizer, talvez você esteja hoje como Mefibosete, você esteja atrelado a algo que não é a sua identidade verdadeira de príncipe, de princesa. Há um DNA, um sangue real correndo nas suas veias, que foi garantido pelo próprio Jesus quando morreu e nos garantiu isso. Então que você seja assim mesmo, aberto os seus olhos. Incrível. E aí eu tô lembrando que você coloca no livro sobre os pensamentos, né? Sim, porque Mefibosete tinha o pensamento de que ele não era mais real. E quando você falou aí no início sobre o papel do diabo, vem para matar, roubar e destruir, eu acredito que esse é um tempo que o diabo tem usado tanto esse roubo na mente, ou então introduzido lixo na mente para dizer: não, você não é. Porque quando nós geramos um pensamento, nós vamos acabar atraindo aquilo. Se o pensamento fica indo e voltando, né? O pensamento é uma onda. Se ele fica indo e voltando, ele vai atrair aquilo que nós estamos ruminando. Então, Mefibosete, olha, acabou meu reinado, não sou príncipe, tenho que ir para Lodebar, ficar no lugar do esquecimento. Então, eu acredito que quando Davi traz ali na mesa, Davi está ligando, né, os caminhos neurais e dizendo: não, Mefibosete, olha aqui, esse é seu lugar, aleijado ou não, senta na mesa, né? Pecador ou não, senta na mesa, né? Eu achei incrível o seu capítulo sobre o pensamento, né? Que é selecione, mude. Tem até uma frase bem legal, senão eu vou ter que folhear aqui, mas ela vai lembrar de cor. Tem uma frase bem legal que ela coloca sobre ajuste. É porque me chamou tanta atenção essa sua palavra, ajuste os pensamentos. Achei isso incrível. Sim, eu acho que esse é um dos grandes governos, governarmos o nosso pensamento, né? Governarmos aquilo que fica, que permanece. Porque a gente não pode ser ingênuo de dizer que a gente nunca vai ter pensamentos negativos ou pensamentos, eles virão pra gente, mas quem governa os nossos pensamentos somos nós. Eu gosto de dizer que somos nós que ditamos os nossos pensamentos, o nosso comportamento, aquilo que fica na nossa mente. Então é meio que um trabalho da gente de ajuste, né? De permanecer aquilo que é bom, que é puro, que é amável. Uma seleção, né? A Bíblia diz: nisso pensai. Então, ter inteligência para ganhar a guerra, sabe? A guerra dos pensamentos, porque eles virão e vão nos colocar limitações e nós vamos combatê-lo com fé. Né? A gente vai dizer, vence o medo ou vence a fé. Eu acredito que o pensamento negativo e o positivo, se a gente pode chamar assim, é uma guerra do medo e da fé. O negativo é o medo, né? Tentando nos acuar. E o positivo é a fé, a maneira de combatermos ele. Então,
eu vou dar um exemplo para ser mais claro. Eu durante alguns... Vou dar um exemplo de como o diabo às vezes tentou me atingir nos pensamentos. Eu lembro que na época que nós estávamos construindo a nossa igreja, e era um projeto muito especial, era um terreno muito grande, era um desafio muito grande. E era assim, tantos desafios que por um momento vinha na minha mente: meu Deus, não vai ser possível, meu Deus, esse mês não vai dar, meu Deus, é pouco tempo para isso. E tantas coisas vieram para me dizer: não vai acontecer. E eu ajustei meus pensamentos, eu gerenciei os pensamentos. Uau, eu não somente uau. os repreendi, porque eu acho que essa é uma chave que eu gosto de ensinar, sabe? Porque às vezes tem gente que não sabe brigar com os pensamentos, se eu posso dizer assim. Que às vezes vem um pensamento... Nos ensina. Né, às vezes vem um pensamento de derrota, de desesperança, e as pessoas fazem: Satanás, eu te repreendo, não, vou conseguir e tal. E é importante fazermos isso, nós estamos numa guerra espiritual. Mas se você passar o dia todo guerreando, no fim do dia você tá acabado, você tá morto, não mudou nada. Então eu acredito que você expulsa, né? Você repreende, você guerreia, mas logo em seguida você ocupa o lugar vazio. Porque a partir do momento que você expulsa o pensamento negativo, você precisa ocupar. Incrível. Você precisa Incrível. ocupar com o pensamento certo, com o pensamento adequado. Então você precisa ocupar dizendo assim: sim, vai acontecer. Você precisa imaginar o que vai acontecer. E eu lembro que quando esses pensamentos de desesperança vinham na minha mente, eu não somente repreendia, eu ficava imaginando: ai meu Deus, vai ser assim, já estou imaginando a minha sala, os corredores e isso, eu consigo enxergar, eu consigo pensar. Então não somente é importante tirar o pensamento errado, mas colocar o certo no lugar. Uau, incrível, incrível. E eu amei também quando você fala de essência, né? Porque quando a gente pega uma essência, estou explorando ela aqui no livro, gente. Eu tô amando, Bispo, eu tô super lisonjeada. Viu? Tá vendo? Super honrada de saber que você leu e que você... Claro! Uau! Eu acho que talvez você podia tocar essa live aí só. Não. A gente quer o poder da presença, a gente quer você. Uau! Mas eu fiquei pensando ali sobre a essência, que é tão bom quando você tem a essência de um perfume diferente, né? Quando você fala assim, olha, comprei um perfume, é a essência tal, né? Eu gosto daquelas lojas de perfumes, né? Perfumarias, eu acho, como chama. Tem um outro nome especial que brinca com as essências, né? Mistura o limão siciliano com alguma coisa. E eu achei tão incrível essa palavra e esse seu capítulo. Por quê? Porque isso vai falar de um perfume específico que você veio deixar no mundo, né? O mundo espiritual tem cheiros. Então, assim, nós temos um cheiro espiritual, né? Então, a nossa comunhão com o Espírito Santo vai deixar, além de uma atmosfera e de uma frequência, um cheiro, né? Então, assim, eu fiquei pensando, uau, qual é a nossa essência? Uau! O nosso perfume. Esse capítulo da essência, que é o último capítulo, se eu não me engano, é o capítulo que eu falo sobre Esther. Sim. E eu falo exatamente sobre isso, né? Sobre a essência que Esther tinha. E não somente aquilo que ela tinha, aquilo que ela não deixou se perder, né? Porque eu acredito que nós temos algo muito precioso e é importante não somente usar, mas sobretudo guardar, preservar para que ele nunca se perca. Sim. E é algo que a gente precisa preservar dentro de nós. Então, Esther nunca perdeu a sua essência. Quando a gente lê a história dela e vê que ela era uma órfã, né? Ela era uma pessoa sofrida, não tinha pai, não tinha mãe, tinha sido criada por um tio, né, pobre, e de repente, literalmente, da noite pro dia, ela se vê rainha, né? Ela é instituída do maior título que uma mulher poderia ter. E ela, de repente, tem tudo que antes ela não tinha. Ela ganha joias, perfumes, servas, poder, fama. E tudo que ela não tinha, agora ela tem. Eu até gosto de brincar que você imagina. A pessoa não tem dinheiro para dar uma chapinha no cabelo. De repente, ela tá nos melhores estágios do mundo inteiro. Foi assim com Esther. Sim, Mas o que eu acho mais lindo é que
ela tinha uma identidade tão bem firmada e tão bem construída que ela não se deixou perder a essência, né? Quando ela se vê ali naquela situação que o tio fala, o que o seu povo poderia sofrer, ela poderia ter ficado apática. Ela poderia ter dito, ah, não, minha vida aqui de dandoca, de rainha e de sermos muito servida, tá tão bom, para que eu vou, né, arriscar a minha vida, para que eu vou colocar em risco, né, ser morta, porque foi exatamente isso que ela fez. Ela correu o risco de vida quando ela entra na presença do rei ali sem o convite, mas ela não perdeu a sua essência de uma grande mulher de Deus. Ela não somente ouviu seu tio, mas ela fez o que era necessário, sabe? Eu acho lindo isso, Esther, porque ela poderia ter dito assim, agora eu que mando, agora eu sou rainha, né? Você é apenas um subordinado do meu reinado, né? Você é apenas um empregado, um servo. Mas ela nunca perdeu essa posição, essa posição mesmo de autoridade do seu tio sobre ela. E eu acho que isso foi a chave para que ela brilhasse tanto. Entender o seu papel, construir um papel com tanta dignidade, com tanta integridade, com tanta humildade, né? Governar com amor. Né, se eu posso dizer, governar com essência, governar com paixão, governar com humildade, governar com sensibilidade, com discernimento. Uau. Foi isso que Esther fez. Ela governou com delicadeza. E esse é o convite de Deus para todas nós, né? Assumirmos uma posição de governo sem nunca, jamais perdermos a nossa essência, né? O perfume único, como você falou, o cheiro, a fragrância incrível que Deus depositou em nós. Eu acredito que nós somos esse perfume. A gente nunca pode ser um perfume como um Dolce & Gabbana, um Coco Chanel, porque esse perfume muitas mulheres podem usar. Nós somos esse perfume aí que você falou, que entra na loja e diz, eu quero essa com essa. Nós somos um perfume escolhido, um perfume único, singular. Uau, incrível. Olha, gente, então vocês vão poder ouvir muito de Thalita Pereira dia 27. Ela tá segurando o celular, então eu tô quase me sentindo na liberdade de liberá-la aqui para não Não, bispa, fique em paz. Você quer que eu te mostre como eu tô segurando? Eu tô aqui, ó. Apoiada, não tá doendo não, ó. Ah, então tá bom. Eu falei, gente, olha, porque fiquei uma hora aqui. Ah, não, então tá bom. Então a gente tem aqui muita coisa pra colocar na mesa. Ai, que bom. Porque eu já tava me sentindo culpada. Eu, gente, vou prender a Thalita aqui 1 hora ainda. A gente tem uns 15 minutinhos e o braço. Cruzei a perna aqui. Ei, olha aí, que lindo, que lindo. Amiga, então pode compartilhar com a gente um pouco como você, eu sei que você já deu inúmeros conselhos, mas talvez não para essas pessoas que estão aqui hoje ou que vieram aqui ou também que querem ouvir novamente. Como você disse para as mulheres governar durante esse isolamento social? Quais foram, assim, os 2 ou 3 maiores conselhos que você deu? Porque eu vi você falando sobre crianças, vi você falando sobre... Eu amo ver stories, gente. Então eu conheço a vida das pessoas mais pela história. Eu vejo muito mais stories do que feed. Então quem faz stories eu conheço. Aí eu vejo você lá com as crianças, eu vejo você lá cozinhando. Ou olha então, aí. Foi muito divertido aquele da cozinha. Ai, meu Deus, Jesus está me ensinando a governar nessa área ainda. Então, uma área que a gente precisa aprender a governar. Olha, se você tem só uma, eu vou te mandar as minhas, porque eu tenho mais de uma. Não. Sempre tem uma, eu errei. Sempre temos muitas áreas, eu tenho várias. Mas o que você deu mais de conselho aí, ou que você notou que foi talvez o ponto mais nevrálgico das mulheres, né? Onde que foi mais difícil para nós governarmos? Porque eu sei que, imagina, você recebe muitas mensagens ou solicitações, ou lá no seu grupo do WhatsApp ou do Telegram. Eu achei assim, super querido de ser você colocar lá no seu feed, né? O grupo do WhatsApp. Eu falei, gente, que incrível isso, eu vou copiar isso. Tudo que é bom a gente copia, na verdade não é uma cópia, é criatividade. É criatividade. Então o que foi que você entendeu que nós, nesse momento de isolamento social, precisamos mais governar? Eu, as panelas, as louças, gente.
As panelas foi bem necessário. Foi, né? Mas eu acho que nesse tempo de isolamento social, se eu pudesse escolher uma área que precisamos, que foi mais necessário o governo, eu acho que foram as nossas emoções. Uau. Porque não é fácil ficarmos presos, reclusos, né? A gente gosta de sair, a gente gosta de ver a rua, a gente gosta de ir no shopping, a gente gosta de ir num salão, né? Na A praia. mulher gosta disso, a gente gosta de sair para trabalhar, produzir e fazer tantas coisas. E se ver recluso, se ver proibido, se ver preso, né? Sim. A gente sabe que várias pessoas têm diversas realidades. Tem gente que mora numa casa enorme, com um jardim lindo. Aí sofreu um pouco menos, mas dava para as crianças correr. Mas tantas pessoas moram num apartamento, às vezes pequeno. E tem pessoas ainda que têm famílias gigantes, Bispa, que moram num lugar muito pequeno. Imagino que para essas pessoas deve ter sido muito difícil, né? Ficar em casa, né? Numa hora que você cansa, você não tem mais nada que olhar, né? Não tem mais nada que ver. Não tem mais nem para onde ir. As crianças também, né? Quem tem filhos pequenos, elas cansam e elas ficam estressadas. E eu acho que esse foi o maior ponto de ensino pra gente. Governar as nossas emoções, né? A irritabilidade, o estresse, a ansiedade. Para ficarmos bem, para ficarmos leves. Eu preguei quarta-feira na minha igreja sobre isso, porque eu disse, gente, o povo tá tão tenso com essa quarentena, tá todo mundo perdendo a paz, todo mundo perdendo sossego, porque de repente a gente se viu em tantas atividades, né? A gente se viu cozinheira, né? Quantas pessoas viram cozinheiras, professoras, né? Porque super. Antes eu só ensinava a tarefa de casa, agora eu ensino a tarefa de casa e a tarefa da professora, né? A lição que ela fazia em casa e a tarefa que ela fazia dentro da escola. Sim. Então a gente se viu e eu acho que isso tentou roubar a nossa leveza, sabe? Nossa, talvez a alegria. Eu brinco que existiam muitas coisas que antes do coronavírus, do Covid-19, já eram difíceis. Mas depois do Covid ficaram muito difíceis. Por exemplo, arrumar um emprego antes já era difícil. Depois ficou um pouco mais difícil, né? Fazer tarefa de casa também. Arranjar um namorado também, porque de certa maneira você não saiu. Então, você precisa administrar tudo isso para não perder a alegria, para não perder a leveza. Uau! Então, eu acho que é isso. É administrar as suas emoções, os seus sentimentos, para você não perder a saúde mental, né? Ficar bem. E, ao mesmo tempo, quando eu falo de controle das emoções, eu falo em todas as áreas, porque essa foi um tempo de muita tentação pra gente, por exemplo, perder os nossos hábitos, né? Pra quem saía pra trabalhar sempre cedo, de repente querer ficar o dia todo de pijama dentro de casa e não produzir nada. Né? Foi uma guerra que nós travamos pra... Tô em casa, mas tô trabalhando. Eu vou até botar uma roupa pra mostrar que eu vou fazer alguma coisa. Acho que outra guerra que eu falo por mim, que foram as que eu travei, né? Então, eu fiquei trancada em casa. Então, eu me levantei, eu tomei banho, eu tirei pijama. Eu coloquei minha roupa, não perdi meus hábitos de leitura, de devocional. Pelo contrário, eu aproveitei esse momento para crescer mais, né? Porque como eu tive bem mais tempo, né? Eu aproveitei, consegui ler 10 livros durante a quarentena. Uau! Olha aí, conta o que você leu pra gente, conta. Deixa eu ver se tem algum da editora Chara, gente, senão eu vou protestar. Tem sim um da editora Chara. Eu li o livro do JB, o Palavra Todo Dia, a Palavra Nossa de Cada Dia. Sim, não tem um devocional? Tem o devocional. Eu li o que tem uma edição que ele é junto com sobre não, um maior que tem 2 livros juntos, um que tem Eclesiastes. Os cartas. Artes? Não, um que tem sobre o livro de Eclesiastes. Sim. Não tem um que une os dois? Um devocional palavra e um sim. Incrível, por sinal. Ele uniu. Que legal, que legal. O que mais você leu? Deixa a gente saber. Eu li alguns livros de Brené Brown, que é uma autora que eu tô gostando muito de ler. Coragem para liderar. Coragem para liderar, arte de ser imperfeito. Sim, fantástico ele. O Depois da Ser Imperfeito. Agora esqueci o nome. Tem um da vergonha também, né? Dela. Porque na verdade ela fala sobre a vergonha em todos os livros, né? Ela é uma pesquisadora da vergonha. Sim. Então eu acho que eu devo ter lido uns 3 a 4 dela. Você já leu os livros da Caroline Leaf?
que é uma neurocientista, que até ela cita a Caroline em algum livro dela. Sim, sabe como eu conheci a Caroline Leaf? JB. Seu Legal, ótimo. Porque se você não tiver, vou te mandar. Tem 4 aqui dela e são fantásticos. Já que você gosta da Brené Brown, a Caroline... Tá. Eu tenho só um. O perfeito você, o do espelho, é o perfeito você, tá? Mas aí tem o Ative Seu Cérebro, não tem um outro sobre saúde mental, emocional e física, e um outro Pense, Aprenda e Enriqueça. É incrível também. Vou te mandar esses 3. Presente porque ela veio na live, né, gente? Presente porque ela veio na live. Obrigada. Eu vou amar ler. Eu sigo ela nas redes sociais, inclusive vi hoje um vídeo dela, que ela faz alguns vídeos matinais com café, né? Com uma xícara até bonita. Sim. Coffee, eu vi um vídeo dela, ela é incrível mesmo. Tá. Que incrível. Então, então, gente, olha, se prepara, porque quando você vê Thalita Pereira em qualquer conferência ou em qualquer lugar, olha, o conteúdo tá super novo. Tá porque você falou que ficou aí aprendendo, estudando. Eu aproveitei um pouco, descansei também. Legal. Eu descansei muito, Bispa. Também foi um bom... Brincou com as crianças que eu vi. Fiquei brincando demais com as crianças. Eu só saio daqui pro sítio, né? Que a gente, quando não tá aguentando mais ficar em casa, vai pro sítio. Que legal. Porque o sítio aqui é perto da minha... Assim, 1 hora fora da minha casa. Poxa, que delícia. É um lugar bem reservado e bem verde, assim, não tem gente, né? Não tem coronavírus. Quando eu vi você rastelando, tinha alguém rastelando, era do sítio? Puxando assim, sim, era você debaixo das árvores. Ai, que legal, achei o mal barato. Que legal, então eu descansei, brinquei, li, ouvi muitos podcasts também. Eu ouvi podcast do Bispo. Que legal. Vou falar pro Bispo, o Bispo vai ficar feliz. Fala pra ele que eu sou fã, que eu gosto muito. Ouvi uma mensagem que ele citou, ele falou sobre Moby Dick, agora eu não lembro mais o título da mensagem, mas eu ouvi também. Uau, então eu acho que foi isso. O maior desafio, né, nessa quarentena foi governar a si mesmo, governar suas emoções, seus hábitos, seu tempo, né? Direcionar para fazer aquilo que você precisa fazer. Acho que esse foi um grande desafio. Eu confesso que durante a quarentena eu gostei muito, assim, da maneira como encarei. Essas 2 últimas semanas eu dei uma fraquejada, sabe? Olha aí, deu uma fraquejada. Eu comecei com tudo, essas 2 últimas semanas eu dei uma fraquejada, mas já tô voltando pra linha de novo, pro prumo. E fala aí pra gente terminar um conselho que você nos dá pra retomada, porque olha, eu acho que aí também vocês já estão retomando, né? Nós já estamos retomando, Brasília aqui já abriu boa parte, bares e restaurantes abrem essa semana, igrejas já abriram, né? Claro, com todo aquele protocolo, né, de 1/3 só apenas, 1/4. Mas o que você nos dá como conselho para essa retomada? Por quê? Porque eu acredito que nós não vamos encontrar o mundo como deixamos, né, Thalita? O mundo é outro, tem alterações. Eu não sei se é o novo normal. Para mim está incerto ainda, mas eu sei que mudanças tiveram, né? E o que você nos diz como mulheres? Será que nós estamos com mais oportunidades, com menos oportunidades, né? Como que a gente vai poder administrar? Assim, eu queria ouvir seu coração mesmo. Como é que nós vamos poder administrar essa retomada na empresa, na igreja, nos relacionamentos, nos cafés? Eu amo tomar café, então eu tô doida para os cafés da cidade abrir, sabe? Para eu ir tomar café com a galera na rua, né? Como é que tá essa expectativa dentro de você? Uau, eu acho que é um novo, é como você falou, a gente vai viver um novo. E se eu pudesse deixar, como você me pediu, né, um conselho de como viver esse novo, eu dizia com coragem, com muita coragem. Uau! Eu tenho uma mensagem que chama Coragem para Viver o Novo. Neemias, olha aí. Ele estava ali, né, vivendo uma situação que o povo de Israel estava tão sofrido, né? E de repente Deus chama ele para viver um novo, sair de tudo aquilo que ele estava fazendo e reconstruir os muros do nada. Sim. Começar do zero, né? Fantástico. Reconstruir os muros. E ele precisou de coragem para pedir autorização e dizer, vou fazer algo que eu nem imaginava que eu tinha que fazer. Vou começar do zero, mas eu vou com coragem. E ele foi com muita força, com muita coragem, confiando no Senhor. E ele deu uma lição para nós, né? Que é possível viver um novo melhor do que o que nós vivemos no passado.
ele reconstruiu os muros e deixou um legado. Então eu acho que se a gente tiver coragem, a gente vai viver esse novo muito melhor. Eu penso que agora nós vamos viver os melhores anos da nossa vida. Muitas pessoas dizem, vem crise, vem recessão. Eu prefiro olhar por outra ótica, eu prefiro olhar bem oportunidade. Exatamente. Muita oportunidade de crescimento, de avançar, de entrar em novas áreas, de conquistar novos territórios. Eu acredito que esse tempo nos mostrou a força que outros territórios tinham, que às vezes a gente não dava tanto valor. As mídias sociais, a internet, né? Esse poder que nós temos, né? De negócios. Eu acho que agora quem trabalha com vendas pode vender pela internet muito mais do que vendia antes, né? O e-commerce agora eu acho que vai bombar, vai crescer. Eu tô trabalhando para isso, para que cresça, porque eu acho que vamos olhar as oportunidades, né? Por mais que a gente sabe que existe uma crise, que existe uma recessão, a maneira como nós lidamos com a crise vai determinar onde a gente vai chegar. Eu gosto de dizer que na vida ou a gente tem desculpas ou a gente tem resultados. Então vamos ter resultados ao invés de desculpas, né? Vamos parar de dar desculpa, mas agora tá difícil, mas agora vai ser muito pior. Não, agora vai ser muito melhor, que agora eu tenho um fôlego novo para lutar, né? A ausência, a falta vai me fazer buscar o que eu não tenho, vai me fazer encontrar aptidões que eu não sabia que tinha, porque eu vou ter que lutar com mais força. Então é isso, lute com mais força, dê o seu melhor, e eu acredito que a gente pode avançar muito e sem medo, com muita fé, vá para a igreja, né? Confie, né? Se você não tá no grupo de risco, vai, busca, não tenha medo, né? Se cuide, se preserve, mas assim, não venda sua paz, não perca sua alegria. É isso. Que incrível, que incrível. Eu acredito nisso, acredito que o medo hoje pode querer roubar essas oportunidades que você está falando de muitas pessoas. E a gente não pode fazer essa parceria com medo, né? Nós temos que fazer a parceria com a coragem e com a ousadia. De dizer, olha, tem um território totalmente novo. Eu me sinto assim, Thalita, como se tivéssemos atravessado o mar e estamos na terra prometida. Então Deus fala, olha, essa terra que vocês estão, vocês nunca estiveram antes, né? Ele fala para Josué, Josué, para onde você e o povo está indo, vocês nunca estiveram antes. Então lá tudo é diferente. Você vai cavar e vai ter o ouro, você vai plantar vinhas. Por quê? Eles estavam vindo do Egito / deserto. Então eles iriam enfrentar ali uma outra terra. E eu tô com essa expectativa no coração que você falou. Um mundo de oportunidades, um oceano azul. Então tem tanta coisa que não fazíamos e que podemos fazer, inclusive a preços melhores, porque eu acredito que deu uma barateada em tudo. Então você pode pôr, né, uma plataforma no ar, um e-commerce no ar por um preço muito melhor. Tudo está colaborando mais. E se nós olharmos para as facilidades que, para mim, é como se algumas facilidades, principalmente ligado à internet, afloraram. Então existem, sabe aquelas flores que brotam natural no nosso jardim? Existem flores que brotaram natural aí no jardim da sua vida e que você pode dar uma olhada ao redor e falar, vou aproveitar e vou na Viber dessa Margarida, ela vai me levar em algum lugar, né? Então eu estou acreditando, como você, que nós estamos cercados pelas oportunidades. Sim, sim. Eu posso dar um exemplo? No comecinho da quarentena. Por favor. Depois de um mês, mais ou menos, que passou um mês que estava tudo fechado, né? Comércio fechado e tal. Aqui na minha casa, antes disso tudo acontecer, tinha um móvel que eu tinha gostado muito numa loja. E eu queria colocar na minha sala, mas ele eu achei muito caro. E assim, não, vou procurar outro, porque esse aqui não tenho condições de comprar ainda, né? E aí, quando começou a quarentena, o vírus e tal, quando passou uns 30 dias, 40 dias, eu fiquei pensando, gente, como é que esses comerciantes estão sobrevivendo 30 dias fechados? Eu pensei, né? A gente nem imaginava que ia ficar 3 meses. Sim, 3 meses. 40 dias pode quebrar qualquer pessoa, comerciante pequeno, mas deve estar dando um saculejo muito grande nos comerciantes. Já sei, vou ligar para a loja do móvel lá que eu gostei e vou tentar comprar agora, porque agora ele vai me vender com desconto, porque não é possível, né? Minha oportunidade, minha chance essa aqui. Olha aí. Peguei o telefone, liguei e falei, olha, eu gostei de um móvel assim verde e tal na loja. Aí lá, eu sei qual é, eu falei com a vendedora que me atende na loja. Eu disse, não comprei, mas
Enfim, olha, agora a gente tá parado, né? Ninguém tá vendendo, né? Me fala aí se a gerente não me dá um desconto pra eu comprar. E aí ela me deu 50% no móvel. Meu Deus! Uau! Olha, gente! Então acha a oportunidade na crise. Uau! Exatamente! Que incrível! Viemos aqui buscar o som do desconto de 50%. Sobre a palavra da Thalita, vamos lançar as redes. Amiga, que incrível esse exemplo. Eu creio nisso. Eu creio que nós vamos poder fazer melhores negócios, baratear coisas, porque o mundo está mais colaborativo, né? As pessoas precisam vender. Como você disse, ficar parado 90 dias para qualquer coisa, gente, não existe quem não teve prejuízo com 90 dias parado, né? Não tem como. Uau! Que incrível! Super obrigada! Olha, nós temos 1 minuto, deixa um beijo aí pra galera. E nós vamos estar aqui com a Thalita de novo, dia 27. Depois você dá uma olhada lá na programação e vai ser incrível ouvi-la compartilhando mais esse coração autêntico, poderoso, que influencia o Brasil. Eu quero publicamente, tem 1 minuto e 40, então eu quero publicamente agradecer você pelo que você tem feito na nação brasileira, pelo despertar que você tem provocado na vida de tantas mulheres. Olha, eu e o JB honramos o que você carrega e você tem tantos seguidores aqui pela comunidade das nações e pelo Brasil, porque eu sei que você tem falado dentro do lar, dentro do coração, dentro da mente, que a palavra que você imprime nas mídias sociais, nas conferências, é algo que você ouve na fonte e você traz. Então, assim, eu quero te agradecer como Brasil, pelaquilo que você tem trago para essa nação e pelas pessoas que você tem protegido e pelas pessoas que você tem destravado diante desse sim seu para Deus, viu? Muito obrigada. Honrada e feliz de ouvir essas palavras, principalmente vindo de vocês, que tem sido também uma grande referência na nação. A Conferência Modeladas é incrível, eu já participei 3 vezes, né? E sempre que eu posso eu vou, porque vocês têm feito algo muito lindo para Deus e desatado muitas mulheres. Então, eu agradeço muito. Muito obrigada pelo carinho mesmo e pelas palavras. E um beijo grande para todas as pessoas que ficaram essa 1 hora aqui com a gente, né? Mais de 1.500 pessoas, que na verdade a gente pode multiplicar para bem mais, porque Sim. tem outras pessoas assistindo com elas, enfim. Sim, então, sim. um carinho muito grande por cada pessoa, por você, Bispa, pela sua equipe. A equipe é incrível.